nossa primeira convidada é a Cláudia Toni. Tudo bom, Cláudia? Tudo bem, Prazer muito te receber aqui. Muito obrigada por me receber. Música de câmara. Música de câmara. As pessoas às vezes ficam em dúvida. O que é música de câmara? É fácil de explicar. Câmara é uma palavra originária da Itália, que é muito parecida com o português, né? Porque a câmara de televisão, ela também é uma caixinha. Então, a câmara, originalmente, é uma sala. Uma sala. Quarto, uma sala. E quando a gente traduz a palavra câmara para outras línguas, dá sempre o mesmo resultado. O mesmo resultado. Chamber, em inglês, chambre, ou seja, é sempre câmara no sentido de uma sala pequena ou de um quarto. Quer dizer, são conjuntos pequenos, Isso. Quer dizer, ao contrário daquelas grandes orquestras, aquele negócio, são conjuntos pequenos. Que tocam em pequenos espaços. Em pequenos espaços. E que, portanto, têm uma formação instrumental, ou às vezes instrumental e vocal, de menores proporções. De menores proporções. Com menos gente participando. Normalmente são 4, 5, 6 pessoas. A gente costuma dizer que até umas 14, 15 pessoas... Ainda é câmara. Ainda está de câmara. Isso. É aquelas músicas que a gente vê, às vezes, nos filmes mais antigos, né? Aqueles... O Palácio do Rei, quando recebe aqueles conjuntos. Mas é justamente aí que tem origem. Essa música começou, ela é antes da música de orquestral, né? Porque, em primeiro lugar, as pessoas, mais do que ouvir os outros fazendo música, elas faziam música. Faziam música. Então, o nosso Dom Pedro I tocava fagote. Né? Exato. Então, eles tinham uma sala de música onde eles faziam música porque eles próprios e seus filhos, seus parentes tocavam, e eles convidavam outros músicos para tocar com eles, pagavam compositores para escrever para eles, a história do Mozart, a história do Haydn, de todos eles, os mecenas. E o que acontece é que, pouco a pouco, esse pequeno ambiente se torna pequeno e a música também vai evoluindo, a escritura musical vai crescendo, os instrumentos vão se modificando e aí aparece a música para conjuntos maiores e que resulta na música orquestral, na música sinfônica. Quer dizer que a música de câmara, então, é anterior, né? Verdade, ela é a origem da música europeia. Naturalmente, devia ser isso mesmo. Isso, né? Agora, a gente também fazia música de câmara, digamos assim, num certo sentido. Os brasileiros faziam muito, né? Quando eles faziam seresta, quando eles tocavam depois do jantar, um violão, um piano, a mãe cantava, um tio tocava flauta, era também um jeito de fazer música de câmara. É uma tradição. É uma música de sala. Isso, uma música de salão. Isso, uma música de salão. Agora, existe todo um repertório, vamos falando da música erudita, existe todo um repertório específico de música de câmara. Isso, existe um repertório específico porque são, sei lá, se a gente pensar que no fim do século XVI, no fim do século XV, XVI, até hoje, são 5 séculos e meio de música sendo escrita para diversos conjuntos. Porque não é porque a música sinfônica aconteceu que os autores deixaram de escrever. Né? Claro. Então, por exemplo, o Quarteto de Cordas, que é um conjunto muito simbólico da música de câmara. Né? Um clássico. Né? Um clássico mesmo. São 2 violinos, viola e violoncelo. Já tem obra para eles no começo do século XVIII. Né? E até hoje se escreve música para um quarteto de cordas. Quarteto de cordas. Então, são centenas de obras de quartetos escritos para esta conformação. Agora, existe música de câmara, a gente está falando muito de viola, de violino, não sei o quê, mas, por exemplo, você tem aqui o quinteto a guincho. O sujeito a guincho são 5 clarinetes. Que é sopro, são 5 clarinetes. Claro, tem uma porção de outras formações. A princípio, você pode ter qualquer instrumento ali. Claro. E a música contemporânea, escrita hoje, ela imagina que esses conjuntos de música de câmara têm formações muito variadas. Então, a gente está falando do quarteto como exemplo, mas, por exemplo, nesse festival nós temos 2 trios. E quando a gente fala em trio, a gente sempre pensa em violino, violoncelo e piano. Então, essa é uma outra formação muito comum, muito usual, para a qual se escreveu muita música boa. Ao quinteto de sopros.
O Quinteto de Sopros, que é outro dos conjuntos que vem para o festival, o Imani é um conjunto norte-americano. Existem pequenos conjuntos até de percussão também, claro, percussão, existem, né? Concertos para um conjunto de percussão. Com diferentes instrumentos, e nós também estamos falando de música de câmara. Música de câmara. Isso. Legal. Porque elas não estão pensadas vinculada para determinados instrumentos. Né? E não estão pensadas para um palco gigante, para uma sala que tenha mais de 1.500 espectadores. Estamos pensando nos lugares mais menores, aconchegantes, mais íntimos, menores, em que você tem que prestar mais atenção, porque o som é mais delicado, porque o volume é menos alto, então você tem que ter uma sofisticação de escuta, tem que prestar atenção, tem que ser mais, digamos, mesmo, mais atento. Agora você está fazendo, Deus, pela segunda vez, a segunda edição do Festival Sesc de Música de Câmara. Isso. Você diz que ele é bienal, né? Ele é bienal. Essa segunda edição. Você está trazendo... ele é bienal porque ele é muito grande. Estou vendo aqui. Então, como o Sesc é muito grande, são muitas unidades no estado, neste caso, neste festival, o festival vai acontecer em 11 unidades do Sesc, no Museu Afro, tem um espetáculo, e na igreja, né? Do Ibirapuera, e na Igreja da Boa Morte, no centro da cidade. Na esquina da Tabatinguera. Da Tabatinguera, com Rua do Carmo. E o festival tem 47 concertos. 47 concertos. Em 13 dias. 13 dias espalhados por essas unidades do Sesc. Exatamente, na capital e no interior. Legal. E o Sesc topou essa parada porque achou que era importante que essa música tivesse um espaço crescente, porque as orquestras elas não dão conta de atender não só a população da capital, mas elas não dão conta de atender as cidades pequenas e médias. Né? Você deslocar uma orquestra é muito caro. As cidades não podem manter orquestras, mas elas podem programar concertos de conjuntos menores que enriqueçam a sua programação. Claro, tá certo. Então a ideia é que o Sesc seja um pouco uma inspiração para que outras... Um estímulo, né? Outras instituições também façam a mesma coisa e incluam música de câmara na sua programação. Vamos dar um exemplo já de música de câmara. A gente falou aqui do Sujeito a Guincho. Isso. Nós separamos um videozinho aí com um trechinho de uma apresentação do Sujeito a Guincho. Vamos dar uma olhada. A gente está falando aqui que essa música do Sujeito a Guincho tem um repertório quase todo próprio, né, escrito ou composto especialmente para eles, e tem um certo humor. Né? Tem um certo humor e é muito, muito interessante porque os 5 integrantes do conjunto são muito próximos, pessoas muito amigas. E eles são talvez um dos conjuntos de câmara mais antigos do Brasil. Eles existem há 25 anos. Caramba! Então eu acho que eles foram ficando... essa intimidade deixou o conjunto muito humorado. Eles tocam dia 25 e 27. 25 é sábado, 25, né? 25 eles tocam no Sesc Santana. Hoje é o quê? Que dia é hoje? 23? Hoje é 24. 24, 25, sexta-feira, então. Não, perdão. Hoje é 23. Hoje é 23. O programa é gravado. Quem está assistindo na reprise, então o programa é gravado. Isso. Eles tocam no dia 25. Dia 25 no Sesc Santana. E no 27 no Sesc Santos. No domingo no Sesc Santos, lá. Isso. Às 6 da tarde.
Mas a programação dá para saber com detalhe, com horário, tem um site ótimo, já tá facinho lá, de acessar. /música de câmara, é isso? Não só, exatamente, não só a gente fica sabendo do repertório, dos conjuntos, mas pode comprar o ingresso. Fazer a compra, a reserva, tal. Via site do Sesc. Tem mais um aqui, nossa, esse aqui, eu sou fã do Jordi Saval. Adoro as coisas do Jordi Saval, aquelas músicas eles são antigas, inglesas antigas. E ele fez um trabalho maravilhoso por essa música. E eu fiquei surpreso de saber que a Ariana Saval, filha dele, está aqui nesse conjunto também. E ela se junta ao Coral Jovem do Estado de São Paulo, que é um coro muito bonito, de 48 jovens, regido pelo maestro Tiago Pinheiro, e com a preparação vocal da cantora Marília Vargas. Então eles vão fazer um programa muito peculiar, porque é um programa dedicado à música colonial brasileira da América Latina e da Península Ibérica durante o tempo em que eles eram a metrópole da América Latina. E como ela tem uma longa tradição, como você mesmo lembrou, porque o pai é um bom representante da música ibérica, fez muito por ela, o Coral Jovem resolveu convidar a Ariana para fazer esse repertório com eles. Então, além de cantar, ela toca harpa. Olha que linda! A gente tem um trechinho aí também da Ariana Saval, ela está junto com o Irundo Maris, é isso que fala? É assim que fala? Isso. E o Peter Udland Johansen. Nossa, vamos dar uma olhadinha, linda a apresentação. Cantam. Nossa, nós estamos vendo aqui, linda apresentação, Ariana Saval, e hoje ela vai se apresentar com o Coral Jovem do Estado. Tem 3 apresentações, hoje, quarta-feira, às 9 da noite, Sesc Consolação. Dia 26, sábado, Sesc Santos, às 8 da noite. E domingo, dia 27, no Sesc Sorocaba, às 7 da noite. A programação é imensa. É, muito grande. É imensa. Tem que entrar no site mesmo. Tem que entrar e olhar, e o site é muito bom, porque o site tem dicas, o site tem o programa detalhado, o site tem um pequeno texto que explica para o espectador o que ele vai assistir, então ele já vai um pouco preparado. Claro que lá no teatro vai encontrar um programa impresso e poderá ler, mas para ele se preparar e saber exatamente o que ele vai ver, o Sesc preparou um site muito bom, com muita informação. Legal. E é muito bonito o concerto de hoje, e que se repete mais em Santos e em Sorocaba, porque são todos moços que estão se formando na Escola de Música do Estado de São Paulo, que é uma escola pública. Todos eles serão, se não forem artistas, serão cidadãos muito melhores, porque aprenderam a cantar e cantam. E ela generosamente concordou em vir fazer esse programa com eles.
Agora, muito interessante, por exemplo, você vê uma harpa ao vivo no palco, isso é coisa muito rara. É muito raro. Só tem uma harpa lá no Orquestra Sinfônica, mas essa é uma harpa um pouquinho diferente. Essa harpa é diferente. É menor, não é temperada, é uma harpa muito típica, muito boa para esse repertório que eles vão fazer. É muito raro a gente ver isso aqui no Brasil, né? Um arpista. Isso. Né? Eu lembro do Luiz Bordon, quando eu era moleque, tem aquele arpista que tocava aquelas músicas de Natal. Aquilo era a harpa paraguaia. Harpa paraguaia, exatamente. A única referência que eu tenho de harpa. A gente não vê isso. E ela é interessante porque você vê que ela toca e canta. Canta, uma voz maravilhosa. Isso. Mas a Marília também vai cantar, o Thiago também, que é o regente, também é um maravilhoso cantor. Então acho que vai ser um concerto muito lindo. E as pessoas vão ficar muito impressionadas com a qualidade desse coro de gente tão moça. Esse festival vai até quando? Ele vai até o dia 4 de dezembro. 4 de dezembro. Isso. O único dia que a gente para, porque as unidades do SESC fecham, é no dia 28. Então, começando ontem, dia 22, até o dia 4... O festival, de ontem até o dia 4, são isso. 47 apresentações. É do dia 28. Tá. Cheinho de... E assim mesmo, no dia 28, para os músicos e público em geral interessado em discutir um pouquinho o que é essa tal de música de câmara e como é que os músicos podem se preparar para fazê-la, qual é o mercado de trabalho que tem, há um programa feito numa unidade do SESC que abre as segundas, que é o CPF, o Centro de Pesquisa e Formação, que vai dedicar o dia para conversar sobre música de câmara. No dia 28, segunda-feira. Em que unidade que é? É o CPF, no Centro de Pesquisa e Formação. Que é da Consolação, não é? Não, eles eram sediados antes na Vila Mariana. Eles agora têm uma unidade própria, que é ali na Praça 14 Bis. Onde fica a FEComércio, naquele edifício da FEComércio. Perfeito. Mas também está lá indicado no site. Agora, é muita gente. A Camerata Illumina, a Vox Camerata Illumina Luminas, é um conjunto extraordinário. Imani Winds, o Imani Lampeggiata, e tem uma porção de Trio Appassionata, Giocoso String Quartet. O Giocoso é um quarteto de cordas interessantíssimo, muito jovem, cuja residência é Viena, mas 2 são rumenos, um é holandês e um é alemão. Mas eles vivem na Áustria e eles vão fazer um programa muito bonito e eles tocam muito bem, já ganharam muitos prêmios. Tem essa programação infantil também. E tem também uma programação infantil. infantil. Então, o conjunto, que é parte dele é de músicos turcos e parte de músicos europeus, que se chama Pera, e que abriu o festival ontem, mas ainda vai tocar em Santo André amanhã. Sorocaba. Olha, Santo André, quem mora em Santo André e na Grande São Paulo pode assistir, porque é uma maravilha. Vai tocar em Sorocaba. Vai tocar em Sorocaba, vai tocar em Araraquara. Vai fazer, no domingo, às 5 horas, um concerto para crianças, que se chama o Café para o Rei. Café para o Rei. Porque a história um pouquinho, fazendo ela bem curtinha, é o seguinte: o café, ele apareceu na Etiópia, e ele fica depois no mundo árabe, no Oriente Médio, mas ele chega na Europa pelas mãos dos turcos. E os turcos começam a levar café no século XVII para a Europa e as pessoas ficam loucas com aquele café. E o que acontece é que acabam ficando um pouco viciadas em tomar. Então a história, na verdade, o concerto adulto se chama O Café, o Oriente encontra o Ocidente. E o concerto para crianças chama O Café para o Rei, que conta uma história de um príncipe alemão que conhece o café pelas mãos do embaixador do sultão e se apaixona pelo café, e um dia o café acaba. E os músicos da corte veem aquele patrão infeliz e decidem ir então até a Turquia buscar café. E com essa história que vai ser narrada pela atriz maravilhosa que é a Carla Candiotto, que é uma atriz que trabalha exatamente com teatro infantil, isso. Ela vai fazer a narração dessa história e os músicos vão tocar e contar para as crianças um pouco dessa história através da música. Que bacana. E é um jeito também de trazer as crianças para perto da música, e de um jeito divertido, nada aborrecido.
Vamos colocar de novo aí o site para quem quiser ter mais informações, programação, preços, locais, datas, horários, sescsp.org.br/música de câmara. E a gente vai fechar com o Jocoso. O Giz Branco. Ah, não, o Giz Branco. Giz Branco, do Giz Branco com o Jacques Morelenbaum. O Giz Branco é brasileiro, é um grupo. O Giz Branco é brasileiro, são duas meninas. A são Bianca dois pianos, e a Cláudia ali, né? são dois pianos. Uma delas é filha do Egberto. Ah, é? E é a Bianca. E elas convidaram o Jacques Morelenbaum para fazer um programa a dois pianos, e ele tocando violoncelo, que tem basicamente... O repertório é Villa-Lobos e o próprio Gismonti, arranjado para essa formação. Dois pianos e violoncelo. Legal. Poxa, muito obrigado, Cláudia. Muito obrigada a você. Parabéns pelo trabalho. E eu confio que o público vai assistir, você também, por favor. Vou ver se vou hoje. Vá mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço. Vamos ver então do Giz Branco com a participação do Jacques Morelenbaum.